respeitadíssimo público, conforme a sessão da manhã, a sessão da tarde ou sessão corujão, a noite é uma criança. Obrigado, minhas corujas e corujinhas. Vamos aí, nobres senhores, fortalecer, edificar a casa. Obrigado pela sua vinda, pelo seu comparecimento à minha casa. Obrigado, nobres senhores, de coração para coração. Eita, coisa boa! Um S de saúde aí para todos vocês. Vamos seguir em fila, em ritmo, ao seu direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo, informadíssimo, impreterivelmente. Nobres senhores, é muito importante ter aí você do meu ladinho. Cola aí, sinta esse abraço, esse calor humano e também espiritual. Eita, coisa boa! Vamos aí ao Código de Defesa do Consumidor. É acerca da proteção contratual. Vamos conhecer acerca da proteção contratual. Por ser o consumidor o elo mais fraco de uma relação jurídica, a lei consumerista sugere diversas normas em que poderá pôr em destaque acerca da pertinência desses assuntos. Entretanto, neste viés, a exposição diante dos estudos iniciados no artigo 46, que vai aludir ao princípio da transparência máxima com os consumidores. É o que determina o que? A lei. No artigo 46, na cabeça do Código de Defesa do Consumidor, os contratos que regulam o que as relações de consumo não obrigarão o que os consumidores, se não lhe for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou seus respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar o que? A compreensão de seu sentido e alcance. O destaque aqui, pela norma citada, em consonância com o artigo 6º, inciso 3º, ora, analisado, menciona que são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificações corretas de quantidade, característica, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentarem. Todo o remédio adquirido, ele deve ter a sua bula, e na maioria de produtos que são perigosos ou que vai trazer certos efeitos colaterais, ele deve ser advertido, deve ter informações claras, para que o consumidor, quando ter acesso com determinado tipo de produto, ele possa entender de maneira eficiente e clara. Entretanto, senhor, a regra do artigo 47 retrata o importante princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, pouco importando o que é a natureza do contrato. O artigo 423 da mesma norma civilista está em total sintonia com o mesmo. Contudo, esse último só pode ser aplicado se o contrato for de adesão. Já a lei consumerista, no artigo 47, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. O artigo 48 do Código de Defesa do Consumidor reza: as declarações de vontade constante de inscritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumos vinculam o fornecedor, ensejando o que, inclusive, execução específica nos termos dos artigos 84 e seus parágrafos. Relacionado ao direito de arrependimento. Você já se arrependeu alguma vez na sua vida?
Deu bobeira? Você já se arrependeu de um determinado compromisso? E você voltou atrás e não quis mais seguir avante, avançar aí mais um passo? Quantas coisas de nós muitas vezes arrependemos? O direito, chamado direito de arrependimento. Vejamos o que está estampado no artigo 49 da norma, e trata-se de um direito potestativo do consumidor. A lei apresenta qual é o prazo? 7 dias para refletir. 7 dias para refletir se deseja ou não ficar com o produto ou serviço, independente o que, de vício ou não. Tal direito somente poderá ser exercido se a compra tiver sido realizada fora do estabelecimento comercial. Uma vez exercido o arrependimento, o consumidor irá ter o direito de reaver imediatamente tudo o que pagou e ainda monetariamente atualizado. Esse é o sentido da lei consumerista. Exemplo: se você fez aquisição pela internet de um determinado produto, qual é o prazo para compras em sites de internet, digamos, o Mercado Livre? Digamos o prazo, por exemplo, 7 dias. No caso, o direito de arrependimento. É o que reza, o que está previsível no Código de Defesa do Consumidor. Agora, nas lojas físicas, por exemplo, não entra aqui esse direito de arrependimento nas lojas físicas. Existem outros regulamentos que se ensejarão, mas, no caso, o direito de arrependimento, aqui, nesse caso, funciona para as lojas virtuais. Se, por exemplo, uma loja física, ela vier, por exemplo, atender o consumidor, no caso de direito de arrependimento, ela apenas está usando o que de gentileza, ela está sendo gentil com você, que você possa voltar mais vezes. Entretanto, o artigo 49, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou domicílio. E no parágrafo único, se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. Relacionado à garantia contratual, de acordo com o artigo 50 da legislação em estudo, a garantia contratual é complementar à legal e será sempre conferida mediante termo escrito. O termo de garantia, o equivalente, deve o que? Ser padronizado e esclarecer de maneira adequada em que ela consiste, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e o ônus e o cargo do consumidor, devendo ser entregue devidamente preenchido pelo fornecedor no ato do fornecimento, acompanhado que de manutenção, de instrução, de instalação, o uso de produtos em linguagem didática como ilustrações. Entretanto, o artigo 24 diz que a garantia legal de adequação do produto ou serviço independe do termo expresso, vedação ou que a exoneração contratual do fornecedor. Temos a garantia, que é a garantia legal, que deve preencher o supracitado dentro dos prazos do artigo 26 analisado. O Supremo Tribunal Federal possui o seguinte entendimento: deve-se contar inicialmente com a garantia contratual e finda a mesma com a legal. Temos a garantia do contrato e a garantia legal. Exemplo: uma determinada pessoa comprou um computador e o fabricante concedeu a ela um prazo de 1 ano de seguro.
Por se tratar de um bem durável, a garantia legal é de quantos dias do produto? A garantia legal é 90 dias. 90 dias a garantia legal. No obstante, esse consumidor irá somar os prazos, contando inicialmente a garantia contratual, que é de 1 ano, e depois 90 dias da lei do Código de Defesa do Consumidor. Então eu tenho aí, mesmo que encerrado a sua garantia, você ainda tem mais 90 dias, 1 ano e 90 dias diante do Código de Defesa do Consumidor. Mas eu comprei minha TV Smart, chegou 1 ano e ela provocou ou veio ocorrer um determinado defeito. Eu ainda tenho mais 90 dias para fazer a minha reclamação. Doravante, nobres senhores, relacionado às cláusulas abusivas, o rol do artigo 51, é exemplificativo, ou seja, são declaradas nulas de pleno direito as cláusulas que contrariam as normas estabelecidas na lei de proteção ao consumidor. Nesse sentido, por tratar o Código de Defesa de norma de ordem pública, qualquer cláusula que vai contrariá-lo poderá ser decretada de ofício pelo magistrado. Porém, não é de entendimento do Supremo Tribunal de Justiça. Adiante será abordada uma lista proposta perante a lei. De antemão, as vendas casadas, que são fornecidas pacotes, cestas, que para a aquisição de um determinado financiamento, que casam a compra com determinados tipos de seguro. Venda casada é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. É proibido também cartel. Também é proibido o que há uma vedação também legal, em que a garantia extensiva ou aquela garantia que venha sem o consumidor levar a conhecimento, uma garantia estendida, enquadra-se também como uma cláusula abusiva e que de antemão é a cláusula de não indenizar. No artigo 51 são nulas de pleno direito, entre outras as cláusulas contratuais relativa ao fornecimento de produtos e serviços. Inciso 1. Temos uma das espécies que impossibilite, exonere ou atue o que é a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou implique renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Desse ponto de vista, eu diria, essa cláusula em contrato de consumo será considerada nula de pleno direito, em reforço ou exposto que vai atender o que está no artigo 25. É vedado que a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue o que é a obrigação de indenizar prevista nessas seções. Vale ressaltar a importância da súmula do STJ, que faz cair por terra os dizeres clássicos dos estacionamentos de shopping. A empresa responde perante clientes pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estabelecimento. Entretanto, ficou também decidido, nos casos da jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, tem admitido que a interpretação extensiva da súmula 130 do Supremo Tribunal de Justiça para entender configurado o dever de indenizar de estabelecimentos comerciais, quando o crime for praticado em estacionamentos de empresas destinado ao quê? A exploração econômica direta da referida atividade. Hipótese em que configurado fortuito interno, ou quando não for, explorada de forma indireta por grandes shopping centers ou de redes de hipermercados. Hipótese em que o dever de reparar
resulta da frustração de legítima expectativa de segurança do consumidor. A prática do crime de roubo, com emprego inclusive de arma de fogo, de cliente de lanchonete, é ocorrido, por exemplo, em estacionamento externo e gratuito, por ela oferecido, constitui verdadeira hipótese de caso fortuito ou força maior, que afasta do estabelecimento comercial proprietário da mesma hipótese, área ou que o dever de indenizar, conforme o que está regido no artigo 393 do Código Civil. O impedimento, por exemplo, de reembolso, o artigo 51, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços. Inciso 2. Subtrajam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga nos casos previstos nesse código. Imagine que o consumidor venha a comprar algum produto pela internet e exerça o seu arrependimento. Caso a fornecedora do produto estabeleça o impedimento de reembolso, a cláusula será nula de pleno direito. A súmula 543, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer o que é a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente em caso de culpa exclusiva do promitente, vendedor, construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador que deu causa ao desfazimento. São nulas de pleno direito, entre outras cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos, serviços que, em inciso 3, transfiram responsabilidade a terceiro. A transferência de responsabilidade para terceiro é uma prática muito comum no cotidiano do consumidor. Operadoras e agências de turismo costumam transferir a sua responsabilidade para os hotéis e pousadas quando ocorre algum tipo de dano. Tal caso vem acontecendo muito com empresas de imóveis planejados, exemplificando: uma pessoa adquire o armário de sua cozinha em um determinado estabelecimento que usa o nome de uma grande marca. Esse estabelecimento fecha e o consumidor, ao pedir apoio da grande marca, é surpreendido com a seguinte resposta: a responsabilidade é daquele que lhe vendeu o produto e não nossa. Como assim? Explica, cara. Questionado o que? O consumidor, eu diria a resposta é que um estabelecimento usa o nome da grande marca e ele fatura com isso, mas na hora de assumir a responsabilidade diz que não pode. Tais casos são comuns, mas o judiciário já vem trabalhando nesse sentido. Exemplo: você comprou também um computador pela internet e não recebeu, mas você pagou pelo produto, pelo cartão de crédito. A pergunta é: se alguém que recebeu, a empresa recebeu, a outra deveria fornecer o produto e não forneceu, ambas respondem, tanto aquela que recebeu e tanto aquela que não enviou o produto para o seu destinatário final, que é o consumidor. A empresa pode responder subsidiariamente quando, por exemplo, a outra não puder arcar ou não tiver dinheiro. Ela responde. A responsabilidade solidária, ela pode passar para o outro e responde também subsidiariamente. Entretanto, as cláusulas iníquas e abusivas que ferem a equidade e a boa-fé, artigo 51, são nulas de pleno direito, entre outras as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, em inciso 4, estabelece obrigações consideradas iníquas, abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. É importante enfatizar a súmula do STJ, que considera abusiva
a cláusula que estabelece período de tempo de internação. Clara, fica a quebra da boa-fé e da justiça. No caso concreto, a súmula 302 é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. É nula, que são nulas e pleno direito, entre outras cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleça o que é o inciso 6º, a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. As modalidades de inversão do ônus da prova já foram estudadas em ponto anterior. Por isso, a mesma for a favor do fornecedor será considerada nula de pleno direito. A utilização compulsória de arbitragem, o artigo 51, são nulas de pleno direito, entre outras as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, inciso 7º, determine a utilização compulsória de arbitragem. A Lei 9.307 de 96, que fala de arbitragem, tem como objeto desafogar o judiciário e solucionar o quanto antes os conflitos. No entanto, sua estipulação compulsória veda o acesso ao poder judiciário, considerando sua cláusula abusiva. Imposição de representante são nulas e pleno direito. Entretanto, o inciso 8º impõe a representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. Notavelmente, a cláusula de mandato é muito comum nos contratos bancários. Nesse tipo de cláusula, o consumidor nomeia o banco como o seu próprio procurador, para que ele possa realizar negócios em seu nome, como, por exemplo, contrair um empréstimo. A opção de conclusão de negócio são nulas e pleno direito. Inciso 9. Deixar ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. A mesma fere a função social do contrato, que objetiva o equilíbrio entre as partes, uma vez que ofertado o produto ou serviço pelo fornecedor, poderá o consumidor exigir o cumprimento forçado, como visto no tópico de oferta. A variação do preço de maneira unilateral são nulas de pleno direito. Inciso 10. Permita ao fornecedor, direto ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. É inválida a cláusula que estabelece o que? A possibilidade de o fornecedor alterar unilateralmente o preço. A comissão de permanência, se calculada por índice fixado pelo credor, será considerada abusiva, de acordo com a orientação do Supremo Tribunal de Justiça. O cancelamento unilateral do contrato são nulas de pleno direito. O que inciso 11. Autorizar o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Esse cancelamento de contrato fere o que é a função social, sendo considerado nula a cláusula contratual de seguro que prevê o cancelamento automático em caso de atraso no pagamento de prêmio. Ressarcimento de custos. No artigo 51, são nulas e pleno direito. Inciso 2. Obrigar o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. Tal exigências de pagamentos dos honorários advocatícios é muito comum nos contratos de consumo, sem a ocorrência, não é obrigatício não, advocatício. É muito comum sem a ocorrência de uma propositura de ação nos casos de atraso no pagamento por parte do consumidor. Essa alteração unilateral do contrato são nulas e pleno direito. Inciso 13. Autorizar o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou quantidade do contrato após sua celebração. Qualquer tipo de alteração doravante respectivo deverá ser pactuado pelas partes, sob pena o que de ferimento da função social do contrato.
Essa violação das normas também, normas ambientais, são nulas também de pleno direito. Quando, no inciso 14, infrijam ou possibilite o que a violação de normas ambientais relacionado à proteção ao meio ambiente, direito assegurado regido pela mãe constitucional, na cabeça do artigo 225. Vale lembrar que o contrato, além de mostrar uma função social interna, traz também aquela que protege interesses meta-individuais. As cláusulas contrárias ao sistema de proteção ao consumidor são nulas de pleno direito. Inciso 15. Que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. O objetivo da lei é afastar literalmente, qualquer cláusula que contraria uma norma de proteção ao consumidor. Como exemplo, pode ser citada a cláusula de eleição de foro, que gera grande prejuízo àquele que é o elo mais fraco na relação de consumo. A renúncia à indenização por benfeitorias necessárias. Esse assunto é narrado no Código Civil, em seu artigo 96. Dessa forma, o protagonista é colocado agora no meio do cenário como alvo dessa cláusula que afasta esse direito. Será considerado nula. Agora o consumidor vem para o meio do palco para ser o alvo. Exemplo, o aluguel de uma bicicleta em uma determinada cidade turística. O consumidor sai com a bicicleta e percebe o pneu um pouco vazio, mas continua a pedalar com seus amigos. Logo o pneu esvazia completamente e ele está em frente a uma borracharia. E ele se dirige a ela e conserta o pneu. Chegando ao estabelecimento ao qual ele alugou a bicicleta, pede o ressarcimento do contrato e é surpreendido com a resposta de que esse tipo de benfeitoria não é possível. Diante dessa situação, cabe a seguinte conclusão: trata-se de uma benfeitoria necessária. A resposta exibida pela empresa fundamentada em cláusula contratual será tida clara, abusiva. Atenção! O parágrafo 1º do artigo 51 da Lei de Proteção destaca no parágrafo 1º, presume-se exagerada o quê? Em outros casos, a vontade que, inciso 1, ofende aos princípios fundamentais do direito jurídico, o que pertence, inciso 2, restringe direito ou obrigações fundamentais inerentes ao que? A natureza do contrato, de tal modo ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. Inciso 3º, se mostra que excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. A conservação do contrato é esse princípio que guarda total sintonia com a função dentro da proteção ao consumidor. Entre esse controle das cláusulas, no parágrafo 2º, nulidade de uma cláusula contratual não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar do esforço de integração, decorrer o ônus excessivo a qualquer parte. E também o controle das cláusulas abusivas, que prevê no parágrafo 4º do artigo 51, é facultado que a qualquer consumidor ou entidade que represente requerer ao Ministério Público que ajuize a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contraria o disposto nesse Código ou qualquer forma que não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes. Entretanto, senhor, de antemão percebemos uma variação de exemplos que vão seguir avantes na nossa vida, que é pertencente a todos nós exigirem e cobrar os nossos direitos e estar com todas as afinidades invocada pela sua proteção contratual para o seu completo bem-estar social e familiar. Um beijo no coração, até o próximo vídeo, se Deus quiser.